Josafá foi o quarto rei de Judá após a divisão do reino de Israel. Ele era tataraneto do rei Salomão e sucedeu seu pai Asa no trono. Ele tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos, e sua mãe se chamava Azuba. A Bíblia diz que Josafá foi um bom rei, que seguiu o exemplo de seu pai Asa e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Mas apesar de ter buscado ao Senhor de todo o coração, ele fez algumas alianças com Acabe, rei de Israel, que acabou desagradando a Deus. Mas apesar destas escolhas, ele foi um excelente rei que levou o povo de Judá a adorar e buscar a Deus de todo o coração. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes deste importante rei de Judá. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. O rei Josafá reinou aproximadamente entre os anos 872 e 848 a.C. Os registros mais detalhados de seu reinado estão registrados na Bíblia, principalmente no livro de 2 Crônicas, do capítulo 17 ao 21. No capítulo 17, diz que no começo de seu reinado, ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel, e colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para a cidade de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. E o Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai, e não adorou as imagens de Baal. Buscou a Deus e obedeceu a seus mandamentos em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. E todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico e respeitado. E caso você queira entender melhor como aconteceu a divisão do reino de Israel e saber um pouco mais sobre o reino do sul e o reino do norte, vou deixar na descrição deste vídeo outros vídeos que explicam como esta divisão aconteceu. Josafá comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azerá. E no 3º ano de seu reinado, Josafá tomou algumas medidas com o intuito de melhorar a situação religiosa do reino. Ele enviou seus oficiais, juntamente com os levitas e sacerdotes, com os livros da lei, para ensinar o povo na cidade de Judá. Então, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo, e os árabes trouxeram grande quantidade de carneiros e bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades para servirem como centros de armazenamento em toda a terra de Judá. Ele guardou muitos suprimentos nas cidades de Judá e colocou em Jerusalém um exército com guerreiros experientes. Já no capítulo 18 do livro de 2 Crônicas, diz que Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe, rei de Israel, por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Essa aliança entre os dois reis acabou solucionando um problema de inimizade entre Judá e Israel, que já perdurava desde seus antecessores. Na verdade, esse acordo de paz era muito mais vantajoso para Israel do que para Judá, pois ao invés de possuir um inimigo em sua fronteira sul, teria um aliado que talvez poderia ser útil frente às constantes ameaças que o reino de Israel sofria por parte da Síria. A Bíblia diz que alguns anos depois, Josafá foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote-Gileade. Acabe convidou Josafá para lutar ao seu lado contra seus inimigos. Josafá concordou imediatamente, mas pediu para Acabe consultar Deus antes de tomar uma decisão, conforme está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 3 e 4. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e todos disseram que os reis de Judá e Israel
teriam sucesso na batalha. Percebendo que não era Deus quem falava por meio daqueles profetas, Josafá então perguntou se não havia nenhum profeta do Senhor que pudessem consultar. O rei Acabe então mencionou Micaías, deixando claro que não gostava de ouvi-lo, porque suas palavras eram sempre contrárias. E ao consultarem o profeta Micaías, advertiu que as coisas não dariam certo. No entanto, Josafá e Acabe ignoraram o aviso do profeta de Deus. E durante a batalha, Acabe se disfarçou enquanto Josafá usava suas roupas reais. Inicialmente, os inimigos pensaram que Josafá era Acabe e tentaram matá-lo. No entanto, quando Josafá clamou, eles perceberam que não era Acabe, e Josafá conseguiu escapar ileso, como está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. E nesse conflito, o rei Acabe acabou sendo morto na batalha, e a aliança de Judá e Israel perdeu o conflito. Mas Josafá, o rei de Judá, foi poupado. No livro de 2 Crônicas, capítulo 19, diz que por sua associação com Acabe, Josafá foi duramente repreendido pelo profeta Jeú quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança a seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro dele e disse: "Por que o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor? Por causa disso, o Senhor está muito irado com você. Mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Azerá de toda a terra e buscou a Deus de todo o coração." Depois disso, Josafá mais uma vez encorajou o povo a adorar ao Senhor. Josafá morava em Jerusalém, mas saía para visitar o povo por todo o território, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, a fim de animar todos a voltarem para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Em Judá, o rei Josafá foi um grande administrador conhecido como um homem piedoso. Ele reorganizou o poder judiciário, estabelecendo juízes para todas as cidades importantes de Judá. E lhes instruiu a serem cuidadosos e se lembrarem que não estavam julgando para agradar as pessoas, mas para agradar ao Senhor, e que deveriam temer ao Senhor e julgarem com integridade. Em Jerusalém, Josafá nomeou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias de Israel, para julgarem os casos que envolvessem a lei do Senhor e questões civis, e lhes instruíram a agir sempre no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. No entanto, Josafá, em determinado momento, também fez uma aliança com Acasias, rei de Israel, que havia substituído seu pai Acabe no reino. Então Eliézer, filho de Dodava, profetizou contra Josafá, dizendo que, devido à aliança com o ímpio rei Acasias, o Senhor destruiria o que havia sido construído, e então as embarcações que estavam em construção naufragaram e nunca chegaram a navegar, cumprindo assim a palavra do Senhor. Já no capítulo 19 de 2 Crônicas, diz que Josafá enfrentou uma grave ameaça, quando os exércitos dos Moabitas e Amonitas declararam guerra contra ele. Mensageiros trouxeram a notícia de que um grande exército de Edom se aproximava de Hazazon-Tamar. Isso gerou temor em Josafá e ele buscou orientação do Senhor, convocando um jejum em todo o reino de Judá. Diante da comunidade de Judá e Jerusalém, Josafá orou ao Senhor, reconhecendo a soberania divina e relembrando a promessa de Deus a seus antepassados. Ele pediu ajuda diante da ameaça iminente dos inimigos. Enquanto o povo de Judá, incluindo suas crianças, esposas e filhos, estavam reunidos diante do Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, um levita que trouxe uma mensagem de encorajamento. Ele assegurou que a batalha não era dos homens, mas de Deus, e instruiu Josafá a marchar contra os inimigos. Josafá e o povo se prostraram em adoração ao Senhor, e os levitas louvaram a Deus. No dia seguinte, o exército de Judá partiu para a batalha, seguindo a orientação de Deus. Enquanto cantavam e louvavam ao Senhor, Deus trouxe confusão aos exércitos inimigos, levando-os a lutar uns contra os outros. Os inimigos foram derrotados, e Judá coletou uma grande quantidade de bens. Havia tantos bens que levaram 3 dias para recolher tudo. Então,
Todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. E depois dessa batalha, Josafá teve paz durante o resto de seu reinado. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi seu sucessor. O reinado de Josafá foi marcado por uma busca constante pela fidelidade ao Senhor e pela unidade do seu povo. Josafá se destacou por promover reformas religiosas. Ele também buscou orientação de Deus em momentos de ameaças e conflitos, demonstrando confiança na intervenção de Deus em assuntos políticos e militares. Sua famosa oração antes da batalha contra os inimigos reflete sua dependência do Senhor em situações difíceis. No entanto, houve momentos de escolhas questionáveis em seu reinado, como a aliança com o rei Acasias de Israel, que resultou em consequências negativas. Em geral, o reinado de Josafá é lembrado como um período em que Judá experimentou estabilidade, prosperidade e paz, especialmente devido à sua obediência à vontade de Deus. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o reinado de Josafá. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.